Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Sal da Terra e Luz do Mundo. Aula número 46. A sabedoria do sal recomenda eliminar o mal. Sabedoria não é inteligência, não é cultura, não é conhecimento. Sabedoria é a ciência da vida, talvez a ciência mais sublime. Sabedoria é saber usar todos os conhecimentos para o melhor proveito. E o melhor, sem dúvida nenhuma, é estar junto de Deus, chegar a Deus, agradar a Deus. A verdadeira sabedoria aponta para Deus. Sabedoria, portanto, é a própria ciência da vida, como viver, como saber viver, saber utilizar todos os recursos e conhecimentos para melhor viver. Sabedoria é a ciência da vida. Eu gostaria que você anotasse isso, meu irmão, minha irmã, que você tivesse em sua mente de forma bem clara o valor e a importância da sabedoria. A Bíblia nos diz que a verdadeira sabedoria consiste ou começa no temor de Deus. O temor de Deus é o princípio de toda a verdadeira sabedoria. E quem é sábio, e ninguém tem desculpa para não ser sábio, porque quem quer sabedoria basta pedir a Deus, está lá em Tiago, porque Deus a todos dá. Então, se alguém não tem sabedoria, não agrada a Deus. Mas se alguém quer sabedoria, basta pedir a Deus. E a sabedoria é a ciência que ensina a viver. Deus quer ter filhos sábios. Um dos aspectos importantes da sabedoria é que ela recomenda eliminar o mal. Se nós formos analisar a história, os acontecimentos do homem, nós haveremos de verificar a importância de uma ovelha negra, de uma parte contaminada. A contaminação é terrível. Uma parte podre de alimentos acabará por contaminar todo o restante. Aquela podridão gerará elementos, micróbios, bactérias que acabarão por contaminar todo o restante. O procedimento correto não é deixar a podridão, a contaminação, não é abandonar, não é ignorar a contaminação, é atacar. Assim se faz com uma doença, com uma enfermidade. Não se deixa de qualquer jeito, a gente ataca. Deve-se atacar, deve-se tratar, deve-se lidar com a contaminação, com o mal. E o mal está presente no mundo inteiro. O mundo todo está posto no mal ou no maligno. Nós devemos saber disto. Portanto, o mal está presente em tudo que está aí na Terra. É muito difícil nós conseguirmos separar, analisar, identificar o que é mal e o que é bem de uma forma correta. Só Deus pode fazer isso. É por esta razão, que Jesus diz em Mateus 13, 28 a 30, que não devemos procurar separar o joio do trigo, isto é, julgamento das pessoas, simplesmente porque nós não somos Deus, nós não temos este conhecimento completo, nós podemos tê-lo em parte, mas não por completo. Sendo assim, não podemos nos colocar na posição de Deus para julgar, estando em seu lugar, e assim julgar o que é ou quem é joio, quem é trigo, para poder separar. Este julgamento certamente terá muitas características temerárias, erradas, e assim nós estaremos sujeitos seguramente a cometer deslizes e injustiças. Há um mal caracterizado, tornado público, evidente. Este não pode se esconder e nós temos que eliminá-lo categoricamente, rigorosamente, a bem da verdade, a bem da pureza de toda a massa. O sal age, sim, o sal age cortando a contaminação. Quando alguém tem alguma contaminação em algum lugar, pode jogar
sal. O sal mata, acaba com a impureza, acaba com as bactérias. Onde há sal, o sal conserva os alimentos para que eles não apodreçam. O sal tem um poder muito grande de eliminar o mal. Deus quer que sejamos assim. Onde estejamos, o mal seja eliminado. O mal não possa estar presente onde o sal está. Nós encontramos lá em 2 Samuel 20, versículo 22, o seguinte: uma situação dificílima, uma guerra, a cidade tomada, prestes a ser destruída, e uma mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo e tomaram uma providência. Cortaram a cabeça de Seba, que era o principal revoltoso que estava escondido naquela cidade, ou refugiado naquela cidade. Por aquela atitude sábia, uma cidade inteira foi poupada, tão somente respondendo pela sua vida aquele homem que havia causado todo aquele mal. Então a sabedoria recomendou eliminar o mal. O resultado foi que a paz veio sobre aquela cidade. Nós vemos ainda em 2 Samuel 21, versículo 9, dizendo que foi necessário haver uma matança, foi necessário que os gibeonitas enforcassem no monte aquelas 7 pessoas que estavam ligadas ao pecado de um povo, não pecado delas próprias, daquelas 7, mas pecado de seu pai Saul. E por causa disto, Deus exigiu que aqueles 7 fossem entregues aos gibeonitas, que os enforcaram. Por causa disto, versículo 14 diz que depois de tudo isto, Deus se tornou favorável para com a terra. Enquanto havia injustiça, enquanto estava de pé o pecado de Saul, toda a terra estava amaldiçoada por Deus, porque Saul era rei, e enquanto rei, ele representava todo o povo. Pecando Saul, todo o povo estava pecando perante Deus. Pecado de rei é coisa muito importante, portanto, tomem cuidado, os irmãos, com pecados de presidentes da república, de pessoas que foram colocadas em posição de autoridade, porque eles estão representando o povo todo, e pecado deles é pecado de todo o povo. Deus os trata assim, de forma que nós devemos saber que Deus puniu Israel por causa do pecado de Saul. Por outro lado, quando houve expiação com derramamento de sangue, então Deus se tornou favorável para com a terra. Isso é muito importante. Deus se tornou favorável para com a terra. Só assim, depois de haver eliminação do mal. Nós lemos lá em 1 Coríntios 5, versículo 13, uma palavra categórica, severa, rigorosa, uma palavra doutrinária do apóstolo Paulo a respeito dos malfeitores do nosso meio, aqueles que se dizem cristãos, não os de fora. Não podemos julgar os de fora, Deus os julgará, mas diz ele em 1 Coríntios 5,13, os de fora Deus julgará, expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Há uma grande diferença entre julgar uma pessoa como joio e expulsar um malfeitor. Malfeitor é aquele que age declaradamente ou descaradamente fazendo o mal no nosso meio. Este nós devemos atentar bem. Este que faz o mal, sabendo que está fazendo declaradamente, esta pessoa é um malfeitor e, dito irmão, não devemos aceitá-lo. É para ser aplicada a disciplina que Deus recomenda na sua palavra. Observou a diferença entre julgar uma pessoa como sendo joio e punir, disciplinar, expulsar uma que declaradamente é malfeitora. Existe uma diferença muito grande. Devemos, portanto, eliminar o mal do meio do povo de Deus, eliminar o mal que está ao nosso redor e eliminar, a começar disto, eliminar o mal que está dentro de nós. Mateus 5, 23 e 24 dizem o seguinte, Jesus falando: se ao trazeres perante Deus uma oferta,
te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta sobre o altar e vai reconciliar-te com o teu irmão. Depois vem e faz a tua oferta. E, entre parênteses, então, só então, serás recebido por Deus. Aqui está o segredo de sermos recebidos por Deus. É de termos pureza dentro de nós mesmos. Elimina, portanto, meu irmão, o mal do meio de ti, do teu coração, ao redor de ti, e elimina também, de acordo com a sua participação e as possibilidades, o mal da casa de Deus. Vamos eliminar o malfeitor, aquele que está impedindo a bênção de Deus sobre o nosso meio. Muito cuidado e oração no aplicar esta palavra, mas também rigor e coragem, porque não adianta nada passar a mão na cabeça do malfeitor e sermos todos totalmente impedidos de receber a bênção de Deus. Ou os céus estarão fechados, ou nós temos que agir. Vamos tomar essa decisão porque é séria. Deus diz lá em Deuteronômio 31, versículo 16, uma profecia. Deus já sabia tudo que haveria de acontecer. Nem tudo Deus falou, mas algumas coisas Deus disse para proveito do povo, para advertência, para preparação espiritual do povo. Aqui está uma delas, Deuteronômio 31, versículo 16. Deus disse a Moisés: eis que tu estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Que profecia terrível! O povo haveria de se prostituir espiritualmente e se afastar de Deus. Deus já avisava com antecedência, como alerta, para que o povo o soubesse. No versículo 18, Deus diz: então, quando aquilo acontecer, eu certamente esconderei o meu rosto de vós por todo o mal que tiverdes feito por haverdes tornado a outros deuses. Deus haveria de esconder o seu rosto, e então haveria castigo, disciplina, ira de Deus com grande rigor, com grandes e terríveis resultados, coisas horríveis Deus haveria de fazer como disciplina por causa do mal que havia no seu povo, sempre no intuito de eliminar o mal. Deus sempre querendo eliminar o mal do nosso meio. Lá em 2 Reis 15, 28, Deus diz a respeito de um rei que não se apartou dos pecados de Jeroboão, bem como o seu povo. O resultado é que a ira de Deus veio contra o seu povo. Em Atos 7, 51, nós encontramos Estevão, aquele homem de Deus, diácono da igreja de Jerusalém, cheio do Espírito Santo, dizendo para os seus conterrâneos: homens de dura cerviz, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como vossos pais também fizeram, matando os profetas que foram enviados por Deus. Palavra dura, duríssima, mas isto sempre aconteceu. Os homens sempre pecaram, fizeram o que era errado aos olhos de Deus, e Deus sempre castigou. Antes enviava os profetas, mas Deus estava sempre pronto a disciplinar o seu povo para eliminar o mal. Vamos guardar isto então de forma bem clara: eliminar o mal de dentro de nós, ao nosso redor e do meio do povo de Deus, para que haja pureza e santidade. O sal age assim. Você está agindo assim, irmão?